Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde, podcast do Público, onde ouvimos mulheres que não têm uma, mas várias palavras a dizer. A Patrícia Reis é escritora, jornalista, autora de vários podcasts, para além dos seus muitos livros. Escreveu a biografia de Maria Teresa Horta, A Desobediente, já na 7ª edição. Vamos apelar à desobediência das palavras enquanto bebemos este Alma Nua Terroir Marítimo 2024, um vinho que faz uma ligação perfeita entre a terra e o mar. A Desobediente, olá Patrícia. Olá Inês. A Desobediente levou-te muitas horas de vida, já tivemos a oportunidade de falar disto, trouxe-te por outro lado mais vida, acho eu. Escrever nunca é tempo gasto em vão, pois não? Até quando não aproveitas? O tempo não se gasta, nem se perde, não é? O tempo é sempre, para já é sempre um espirro, é sempre uma coisa veloz, muito mais veloz. Não, eu não perdi tempo, não gastei tempo, pelo contrário, fiz um imenso investimento em mim mesma através da Maria Teresa, descobrindo a Maria Teresa. Portanto, se quiseres, até foi terapêutico, de alguma forma. Foram muitos anos, foi bom tê-la comigo nesta aventura, que era uma aventura de jornalista, mas também uma aventura de romancista. Porque, como tu sabes, o nosso editor comum, o Rui Coceiro, queria romancistas para fazer as biografias e portanto, tinha estas duas valências, e ter a Teresa viva a colaborar foi um privilégio, quer dizer. E levou-te também a descobrir coisas de ti? Nós com os outros descobrimos muitas coisas sobre nós, não é? Porque eu fiz uma identificação muito fácil com a Teresa a vários níveis. Era-me fácil percebê-la, era fácil perceber emocionalmente a geografia da Teresa. Na infância, na adolescência, na idade adulta, no jornalismo, na forma como os outros jornalistas a encararam. Nós não nos podemos esquecer que a feminização das redações de jornais acontece muito tardiamente em Portugal. Só a partir dos anos 60, é uma coisa que se deve ao Francisco Pinto Balsemão, na capital, mas a Teresa começou a escrever nos jornais aos 18 anos, não podia estar fisicamente nas redações, aliás havia sempre aquele pretexto de que os homens fumavam muito e diziam muitos palavrões e que portanto as senhoras não podiam estar nesse tipo de ambiente, coisa que terá levado a Teresa a dizer a um chefe de redação: bom, mas lá em casa quem diz palavrões sou eu. E nessa altura a Teresa também fumava, portanto eu identifiquei-me muito facilmente com a tristeza da Teresa e isso fez com que eu tivesse ali um momento difícil em empurrar com a barriga e sem saber muito bem o que fazer. E depois, a determinada altura, houve também aquele sentimento do: quando isto terminar, o que é que eu vou fazer? Um vazio enorme, Sim, o medo do vazio. Sim. E o que é que tu fizeste com esse alegado vazio? Escrevi um romance. É o que fazem as romancistas, não é? Como quando se acaba realmente uma relação, o que é que se faz muitas vezes? Parte-se para outra. Parte-se para outra, não é? Claro que a biografia saiu há um ano, fez em março, este março, um ano, e a Teresa morreu agora no dia 4 de fevereiro. E foi um baque, porque, claro, estás à espera, mas não estás à espera, não é? Nunca estás à espera. E eu achei, de uma forma muito infantil, como tinha achado sobre outras pessoas da minha vida mais velhas, da minha família, a minha avó, a minha tia-avó, o meu tio-avô, que eram para sempre, que eram aquele património para sempre. E tu sabes muito bem do que é que eu falo, porque ainda hoje tens esta relação com a tua mãe e com a memória da tua mãe, portanto, eu acho que tu és das pessoas que percebe o que eu quero dizer. São para sempre. E a Teresa continua a ser para sempre, claro. E está em todos os lados. E eu ainda a vejo aqui a comentar a política, porque a Teresa nunca deixou de ser jornalista. Nós esquecemos-nos muito desta vertente da Teresa. Ela é mais do que uma poetisa, mais do que uma ficcionista, é também, mais do que uma ativista, é também uma jornalista, e foi até ao fim. Aquele olhar do jornalista, ela sempre o teve. Portanto, nós tínhamos muitas coisas em comum. E foi uma dificuldade também perceber essa linha de afeto, sabes? Até onde é que eu posso ir? O que é que eu posso revelar? O que é da intimidade?
O que é que se pode tornar público? Sendo que para mim foi muito óbvio que era preciso entender a Teresinha para entender a Teresa. E quem entender a Teresinha é aquela criança que passou por tudo. Aquela criança diferente. Não é? Aquela criança estranha, diferente. Que a própria mãe não percebia, não é? E o pai, não é? O pai, a mãe. E que depois apostou na diferença, o resto da vida, não é? Porque ela fez disso uma bandeira. Se tu perceberes a Teresinha, tu percebes a Maria Teresa Horta. Eu disse bem, estamos na 7ª edição, não é? Sim, desta biografia. Eu acho que não teria sido a mesma coisa outra pessoa escrever. Claro, seria sempre outra coisa, seria diferente, mas o facto de tu pôres muito teu, não é? Ou da tua admiração pela Teresa lá, provoca uma identificação tão grande. Tantas mulheres descrevem, e eu vou vendo, não é? As pessoas são mesmo apaixonadas por esta tua escrita. E descobriram outras Teresas. E também... Porque nós não somos só uma, não é? Não é uma invenção do Fernando Pessoa. É do ser humano, claro, nós somos múltiplos. Claro. E a Teresa, de facto, tem... É fascinante, não é? A determinada altura eu pensei, vou escrever, mas é um romance sobre uma escritora a escrever a biografia de outra escritora. Porque dava um romance incrível. Ao nível do romance dava outras possibilidades, não é? Mas pronto. Deixa-me fazer-te aqui uma pergunta finta. Qual é o teu heterónimo de que tu gostas mais? Não tendo, qual é o teu... Mas eu tenho. O meu heterónimo que eu gosto mais é Patas. Há uma Patas. Há a Patrícia Reis e depois há a Patas. A Patas é outra pessoa. Não é esta pessoa que tu conheces. Quem é ela? É uma pessoa mais caseira, mais da gargalhada fácil, mais de se sentar no chão, mais de ouvir para os berros, mais de chorar a ver desenhos animados. E esta que está à minha frente é mais contida? Sabes que vivemos num mundo da percepção, não é? Portanto, hoje em dia tu contens-te. Eu contenho. Contens. Eu já não tenho pachorra. Sabes? Tenho a grande felicidade de fazer 55 anos este ano. Não tenho nada a provar a ninguém. Basicamente estou-me nas tintas, mas também já não me apetece expor-me. E, portanto, a Patas existe para as pessoas que eu sei que são as minhas pessoas. Tão somente. São elas que te fortalecem. E depois, depois há outra coisa, que é a Patrícia jornalista e a Patrícia escritora. São duas pessoas diferentes também, hein? Quando nós estamos aqui com vista para uma grande redação, felizmente, não tens saudades de entrar e sentir as pessoas a procurarem, a investigarem, a telefonarem. Estas redações de agora... São mais silenciosas, claro. Muito mais silenciosas. Não se dizem palavrões porventura, como se diziam quando eu comecei, e eu comecei em 88. Mas, quer dizer, não há amor como o primeiro, e o jornalismo é um amor para sempre. E é uma maneira de ver. Eu acho que tu és jornalista, não estás jornalista durante um tempo da tua vida. É uma maneira de olhar. E, portanto, eu ainda hoje, quando me perguntam qual é a minha profissão, eu digo que sou jornalista. Não se pode viver só da escrita em Portugal, o teu caso? Não se pode de todo. Aliás, devo dizer que eu não faturo nada desde novembro. Estamos em março, meio de março. Não é fácil, é todo um processo, não é? E vamos ter esse romance quando? Não sabemos. Está no alguidar, com água, para tirar o sal. Pronto. Não se diz ainda como é que se chama? Não se diz. Podes dizer, não, eu não tenho esse problema. Se alguém gamar o nome, gama o nome, eu arranjo outro. Então, olha, é mesmo da igual. Como é que se chama? Chama-se As Boas Pessoas. As Boas Pessoas? Sim. Porque as boas pessoas também fazem coisas más. Claro. Claro, por isso é que elas são tão interessantes. Será que toda a gente é boa pessoa, mesmo as más? Não, acho que há pessoas que têm uma maldade... predominante. Mais predominante, sim. Mas as minhas personagens não. Fico curiosa. O mundo precisa delas. Este mundo está a precisar delas. Este mundo é feito com pessoas assim. Estás na frente também de podcasts, um género de conversa com a Paula Cosme Pinto, e uma bica e um jornal. Ter um microfone é quase ter uma arma hoje em dia. Há múltiplos podcasts. A palavra é uma arma. A palavra sempre. Seja ela como for. Não é só a cantiga, a palavra. É a palavra. E é na rádio, é por escrito,
É na cantiga, é na poesia, é no romance. A palavra é uma coisa poderosíssima. Por isso é que nós hoje somos tão facilmente manipulados pelas palavras curtas de soundbite que aparecem e que não duvidamos, não questionamos. E hoje em dia a coisa mais lamentável que nós vivemos é a falta de promoção de pensamento crítico. Vamos todos na carneirada, vamos todos naquele carril. E, no entanto, cada um de nós tem quase um microfone à disposição, não é? Nós vemos isso pelo número dos podcasts, que ainda bem. Sim. Ainda bem, claro. Mas se calhar às vezes esquecemos das causas, não é? Não é que tudo tenha que ser uma causa, uma missão, mas é essa questão de termos um microfone e termos poder. O microfone funciona... Bem, tu sabes, porque eu já te disse, eu se pudesse voltar atrás na minha carreira profissional teria agarrado a rádio e não teria feito outra coisa. Eu sou uma grande fã da rádio e acho que a rádio permite outra coisa, outra relação, outra intimidade, outra proximidade. Hoje, para mim, os podcasts são um espaço de um certo ativismo, isso eu reconheço, é um facto. E é um poder que se exerce. Também se leva muita pancada. Também. Porque vivemos neste mundo em que todos podem criticar, julgar e apontar o dedo. Como é que tu geres quando tu apontas o dedo, apontas 3 para ti. Já pensaste nisto? Tu apontas o dedo e apontas 3 Estamos para ti. a fazer aqui o gesto, sim. E, geres bem essa pancada. Tu tens uma espécie de dom de facilmente te retirares de cena e não quereres saber, ou mesmo que te doa, retiras-te. Aprendeste. Aprendi, acho que se aprende. E acho que há 20 anos eu ficaria destruída com algumas coisas. Agora, enfim, agora é só a vida e agora são só pessoas a dizerem coisas. E há pessoas que verdadeiramente não interessam. As outras que não são boas. Ora, lá está. As mulheres têm de estar preparadas para novas formas de combate? Sempre. Desde sempre. Para sempre, provavelmente. Lá estamos nós a chamar a Maria Teresa Horta. Lá estamos nós a chamar a Maria Teresa. As mulheres, infelizmente, não podem... Têm hoje muito mais poder. Têm hoje um lugar na academia que os homens não têm, o que vai ser muito interessante daqui a uma geração perceber onde é que as mulheres chegaram e os homens não chegaram. Tens hoje em dia uma questão dramática, existencial nos jovens adultos, que é as mulheres continuam a fazer a sua carreira académica, os rapazes ficam para trás, as mulheres já não se contentam com os rapazes que ficam para trás. Querem uma paridade de pensamento, de evolução, de investimento na sua formação. Isso vai trazer algumas complicações, acho eu. Mas é sempre uma luta, não é? É sempre uma luta. E andas para a frente e depois dás 2 passos para trás, e andas para a frente e dás 2 passos para trás. Como é que tu te sentes? Assustada com estes tempos? Eu sinto-me... Bem, o mundo está caótico, não é? O mundo está caótico e aflitivo. Tens 2 hipóteses. Olhas para o mundo, pões as mãos à cabeça e escapas para dentro da tua bolha e ignoras, ou estás ativamente no mundo. Eu prefiro estar ativamente no mundo. Eu prefiro saber. Eu sou sempre aquela que prefere saber, não é? Isso também é muito jornalista. Estar a par e perceber para onde é que vamos. O mundo está num momento feio. O mundo está num momento feio, está num momento de crise de valores. Agora, há ciclos e os historiadores falam-nos muito nisso. E, portanto, eu tenho alguma esperança que este ciclo passe, não é? Mas para ele passar, nós não nos podemos calar. Mas vai demorar, se calhar, algum tempo, não é? Nós temos que ser resistentes. Temos que ser. Continuas a editar a Egoísta? Continuo a editar. Uma revista agora em edição anual. Exatamente. O papel principal já não é do papel. A ele voltaremos. O que te parece? O papel é sempre o papel. Não há volta a dar. Ninguém vai acabar com o papel. Sabes esta história de que a televisão ia acabar com a rádio? É verdade, eu vivi intensamente isso, não é? Viveste intensamente isso. Não vai acontecer. O papel vai sempre existir. O papel é outra coisa. E o papel salva. Porque o papel não é um fundo, não é um poço sem fundo de informação. É a fixação de um pensamento, de uma ideia ou de várias. E nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Não está tudo na internet.
E, sobretudo, precisamos do tempo e da concentração e do fruir que o papel nos permite. Ainda nos vamos agarrar muito. Bom, eu agarro-me sempre muito ao papel, como vês, eu estou aqui literalmente aos papéis, eu gosto de tocar no papel, gosto de ler em papel, nos livros, ter um ecrã... Escrever nos livros. Escrever, claro, tudo, claro. sim, ainda há dias dizia, eu gosto de livros massacrados, aqueles que já foram bastante torturados pelas nossas mãos, pelas nossas leituras. Portanto, eu acredito que sim, haverá sempre lugar para o papel, como há para a rádio, quando já se vaticinou o seu fim não sei quantas vezes e, portanto, nós vamos continuar a teimar, não é? É uma daquelas teimas que vale a pena. Tu combates muito bem as adversidades, até em termos de saúde, matéria de que nunca falas, evitas sempre a vitimização, Patrícia. Se estiver num momento de profunda lucidez, que eu contestar, 90% do tempo, eu prefiro a não vitimização. Porque há sempre quem esteja pior do que nós, sabes? Eu disse isto muitas vezes aos meus filhos. Podia ter nascido no Afeganistão. Não cantava, não ia à escola, não via o vizinho da frente, não tinha voz. Já viste a quantidade de coisas que tu e eu fizemos na vida? Minha avó dizia que bastava olhar para o outro lado da rua e perceber como havia tanta gente pior. Tão pior. E, portanto, eu acho que a vitimização é mais ou menos inevitável num momento de fraqueza. Estou a deixar 10% desse momento de fraqueza para uma vida inteira, não me parece muito, mas ainda assim acho que se pudermos evitar é melhor. É melhor ter essa autoconsciência. Claro que a terapia ajuda muito a essa autoconsciência, não é? Do coitadinho de mim. E eu fiz muita terapia e, portanto, hoje também consigo pôr travão ao meu próprio pensamento e perceber que, na verdade, eu vivo num lugar de profundo privilégio. Estamos a provar este Alma Nua Terroir Marítimo 2024. A vida dá-te muitos momentos de contemplação em que podes ou não pegar num copo e parar, ou isso não acontece? Eu imagino, acontece, não acontece? Sim, sim. Acontece bastante, até porque o meu marido é um grande aficionado de vinhos e sabe muito de vinhos, e nós vamos acumulando wine coolers, infelizmente, que ocupam bastante espaço, e vamos experimentando coisas. Sei lá, há 2 semanas experimentei um vinho laranja, que era inacreditável. Eu passo muito tempo no Alentejo, em Évora especificamente, e há coisas incríveis. Este novo espumante da Cartucha é maravilhoso. Depois há o António Massanita, os vinhos do António Massanita, que eu gosto tanto que à partida, quando me dizem o nome dele num restaurante, eu digo, pode ser esse. É tipo valor seguro para mim. E o vinho, uma boa conversa, um prato de queijo e pão, pá, é imbatível. É imbatível. Não... Podia ser todos os dias. Podia. Se pudéssemos, jeito, sim, mas devia. Celebras a cada edição da Desobediente? Não. Tenho uma coisa que é terrível, que é o Rui Conselho manda-me uma mensagem assim, sempre, desde a 2ª edição. Tenho boas e más notícias, quais é que queres primeiro? E eu respondo sempre as más. E ele responde, as más não tenho, mas vamos para a 2ª edição, vamos para a 3ª edição, para a 4ª edição, para a 5ª, para a 6ª, para a 7ª. E é um pasmar, sabes? Eu fico estarrecida, porque eu não estava nada à espera disto. Não estavas mesmo? Não estava, não estou a fazer género, não estava nada à espera disto. E, portanto, fico muito contente. Espero que as pessoas possam também sentir curiosidade para voltar a revisitar a obra da Teresa, caso ainda não o tenham feito, ou descobri-la. E saber que isso é uma possibilidade é muito gratificante. Olha, não te parece, já falámos da adversidade destes tempos correntes, sendo que o mundo tem sempre estas voltas, já se sabe, de avanços e recuos, mas não te parece que é muito importante a união das mulheres nesta altura? Sempre foi, sempre foi. Sempre foi, mas é difícil, não é? Porque culturalmente as mulheres não são muito solidárias umas com as outras. Por que será? É simples, é uma coisa histórica. Tu não te esqueças que as mulheres foram, ao longo dos séculos, tinha que se garantir a vida, tinha que se garantir as finanças, tinha que se garantir toda uma manutenção de existência a partir do homem. E, portanto, era importante agarrar o marido. Estás sempre em competição com a outra vizinha do lado que quer agarrar o mesmo ferreiro que tu. Isso é tão cansativo, a vários níveis. E isso, de alguma forma, perpetuou-se ao longo do tempo.
E há pouco eu estava, antes de começarmos a gravar, a dizer, geralmente, por exemplo, as mulheres escritoras em Portugal, quando se lhes perguntam quais são os autores de que gostam, é muito engraçado verificar que são habitualmente homens, e quando são mulheres estão mortas. Dá-me esse jeito. Eu faço questão de ler as autoras portuguesas e de estar a par daquilo que se passa, e se gosto. Acabei de ler o livro da Luísa Sobral. É um bom livro. É um bom primeiro livro. Que bom que possamos dizer é um bom livro. E poder festejar isto. É alguém que vem da música e que entra na literatura, e que bom que é. Temos que trabalhar esta questão. Temos mesmo que trabalhar, porque às vezes nem sequer é consciente. Em alguns casos é como falar das pessoas boas e das outras, não é? Há ali uma predominância. Nós temos que trabalhar essa questão, porque fomos todas educadas assim. Já podemos educar os nossos filhos de outra forma, mas às vezes vamos cair no mesmo molde, não é? Sim, às vezes caímos mesmo no molde, mas há coisas que são tradição judaico-cristã, a culpa, o lugar, a culpa, sim. O teu lugar, relativamente ao lugar do outro que é o homem ou da outra que é a mulher. Enfim, é um processo, não é fácil. Achas que nos faltam mais Marias Terezas Hortas? Faltam-nos sempre Marias Terezas, para tudo. Faltam Marias Terezas até para nos pasmar e para nos fustigar o pensamento, e mesmo que concordamos que discordamos, pelo menos pensamos. Essa proposta de pensamento é fundamental. Portanto, sim, faltam-nos Maria Terezas. E não temermos a desobediência? Nunca. Porque fomos treinadas para ser obedientes, claro. Fomos treinadas para estar caladinhas, não chatear muito, não fazer demasiadas perguntas. Ora, lá está, o silêncio. Mas isso tem uma moldura judaico-cristã. Quer dizer, repara, tu tens esta Santa Trindade, não é? A Eva, demoníaca, manipuladora, tentadora, muito próxima do diabo. Não é? Depois tens a desgraçada da Maria Madalena, que afinal só tinha 7 diabos no corpo, mas que desde o século X, salvo erro, é considerada uma prostituta. Não há nada na Bíblia que diga que a senhora era prostituta. E, aliás, para mim era uma das primeiras discípulas de Jesus, porque é ela a quem ele aparece depois de ressuscitar. E tens a Maria, silenciosa, servil, bondosa. Já reparaste, não há uma frase, não há um discurso direto da mãe de Jesus na Bíblia. Não se lhe conhecem palavras, apenas gestos. Sim. Isso resume muito bem. Patrícia, com este Alma Nua, muito bonito. O nome do vinho, brindamos a quê? Brindamos, com certeza. Brindamos a quê? A que é que te apetece brindar? Olha, brindamos ao futuro. Ao futuro, vamos a isso. É sempre bom. Vamos a isso. Muito obrigada por teres vindo a este Cultas e Vinho Verde. Castas, mas pouco, como eu costumo dizer. Castas, mas nada mesmo. Este podcast tem o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, produção da Inês Bernardo, genérico por Alexandra Gonçalves, sonoplastia de Miguel Sousa, a coordenação de podcasts do público é da responsabilidade de Amilcar Correia. Voltamos para a semana. Obrigada. Obrigada. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.